This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Será que existe uma venda perfeita de um negócio, aquela que atende todo mundo, deixa todos os envolvidos felizes? Pois é, a gente vai falar sobre isso nesse episódio. Tem muita coisa envolvida, tem o momento certo, o apetite dos founders, o momento de mercado, tem muitos fatores e a gente vai entrar em cada um deles junto com o Otávio Pimentel, que é o head da ACE Advisors, que é o nosso braço de M&A aqui da ACE e também sócio aqui da empresa. Tenho certeza que você vai tirar vários aprendizados importantes. Vem com a gente! Hoje a gente vai bater um papo aqui, um one-on-one, na verdade, com o meu amigo e sócio Otávio Pimentel. A gente vai falar sobre o mercado de M&A, sobre o que a gente está vendo, as nossas perspectivas para 2023 e para frente, mas mais do que isso a gente vai tentar responder essa pergunta do que é um exit ideal, qual que é o modelo ideal para os milhares, literalmente, de founders que estão nos ouvindo aqui. E também quem não é founder, quem se interessa sobre o tema, a gente vai falar sobre muita coisa interessante. Então, eu queria dar as boas-vindas aqui, Otávio, tudo bem? Fala, Pedro, tudo bem? Sempre é um prazer estar aqui junto com você no Growthaholics. A gente já gravou alguns episódios juntos aí, né? Mas essa é a primeira vez que eu estou aqui como sócio, então vai ser muito bacana trazer um pouquinho da visão do que está acontecendo no mercado, de perspectivas para 2023 e contribuir aí também para os nossos ouvintes entenderem um pouco mais dessa caixinha preta que é o setor de fusões e aquisições, principalmente em tecnologia no Brasil e no mundo. Legal, e a gente está super empolgado que a gente oficializou aí recentemente o lançamento aí da nossa empresa que tem o objetivo de ajudar empreendedores nesse caminho, nessa jornada. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas o mais importante é a gente falar sobre o tema. E quando a gente fala de M&A e tudo mais, a gente coloca termos complexos, difíceis aqui, mas desmistificando, né, Otávio, o que a gente está falando, basicamente a empresa é um ativo e quando esse ativo é vendido, a gente fala de uma venda, né, então, ou às vezes a gente fala de uma fusão, então, a gente fala de fusões e aquisições. E é sobre isso que a gente quer entrar. Eu queria começar aqui, Otávio, você que é um cara que mergulha de cabeça e sempre me manda todos os relatórios e números e etc. do mercado. Que tamanho, o que a gente está falando aqui de mercado, né? Quem está ouvindo, às vezes fica pensando, eu vou ter a chance de vender a minha empresa, eu vou conseguir fazer um exit em algum momento, e aí a gente tem os dados oficiais, que a gente vai falar, e tem os dados extraoficiais, que acontecem o dia inteiro de vendas de empresas que nem entram aqui, é a padaria que é vendida, é alguém que passou o ponto, é alguém... Quer dizer, isso acontece e move a nossa economia de uma maneira muito forte há muitos anos, né? Não é um negócio novo, mas agora a gente está olhando com mais atenção e, obviamente, a gente vem do mercado de startups, a gente vem do mercado de tecnologia, onde essa é uma prática muito usada, muito comum, né, Otávio? Então, dá um panorama aqui para quem está nos ouvindo, que eu acho que vai ser bem útil para o pessoal entender do que a gente está falando. Primeiro do começo, né? M&A, como você bem já comentou, significa fusões e aquisições aí na tradução livre para o português, né? E quando a gente fala de M&A, como você bem comentou novamente, tem muita transação que acontece que ela nem é divulgada, que a gente nem sabe o que acontece, fusões entre sócios que a gente nem sabe quais são os dados, quais são o racional por trás das aquisições que aconteceram, mas em contrapartida, muitas a gente tem acesso também, né? Então a gente vai olhando, quem acompanha o dia a dia aí de M&A, a gente acompanha as operações que vem acontecendo, tem blogs aí que mapeiam todas as transações que acontecem diariamente, tanto nacional como internacional. Então, como você falou, existem os dados aí oficiais, mas com certeza a gente sabe que é muito maior que isso, porque tem muita coisa que acontece que ninguém fica sabendo, né? Mas só para te dar um contexto geral, o setor de M&A, ele vem de um alto crescimento ao longo dos últimos anos. Então, a gente está vendo o apetite de players estratégicos, players que estão buscando
essa tese de crescimento inorgânico com um apetite muito maior para fazer aquisições, principalmente agora mais voltados para o setor de tecnologia. Então, a gente está passando, principalmente nos últimos 5, 6, 7 anos, por um período muito grande de maturação do nosso ecossistema de tecnologia, né? Então, eu sempre gosto de falar sobre a ACE, por exemplo. A ACE, a gente tem aí mais de 10 anos de fundação, né, Pedro? E desde quando a gente começou a trabalhar, inicialmente como aceleradora, a gente já acelerava e investia em negócios, enquanto que os founders de tech estavam aí entendendo o que era MVP, Product Market Fit e por aí vai. E a gente já estava ali acelerando e investindo nesse ecossistema. Atualmente a gente apoia esses empreendedores na venda dos negócios, mas o que eu quero dizer é o ecossistema tech e de M&A tech, ele veio passando por um crescimento muito grande nos últimos anos. E os dados mostram muito bem isso para a gente, né? Então, para você ter noção, em 2016, a gente teve cerca de 600 transações anunciadas, né? Transações que a gente conseguiu ter acesso, que foram mapeadas. Como eu estava falando, logicamente o número pode ser muito maior que esse, mas a gente teve 600 transações de empresas de M&A no geral, incluindo tech, tá? E a gente veio percebendo que esse número ele veio crescendo a passos lentos até 2018, mas ele veio evoluindo. E aí, quando a gente chegou ali em 2019, a gente conseguiu ter um salto no volume de transações anunciadas para 912. E entre 2019 e 2022, um fato curioso, principalmente por a gente ter tido uma pandemia aí no meio do caminho, que começou em 2020 e em 2021, onde muitas pessoas pensaram, putz, M&A agora vai congelar, não vai ter transação, não vai acontecer, vai ser um mercado que vai ficar parado, e aconteceu exatamente o contrário, né? Exatamente. Então, 2019, a gente teve 900 transações anunciadas, e em 2022, a gente teve mais de 1.500 transações. E aí, Pedro, a gente viu que durante a pandemia, todo mundo achou que o mercado ele ia ter um retrocesso, né? Que o mercado ele não iria evoluir e que as operações de M&A elas iam meio que congelar, porque todo mundo pensou, pô, a gente está passando por período de incertezas, períodos que a gente são novos, principalmente para os investidores, mas foi exatamente o contrário isso que aconteceu. Então, a gente viu que entre 2019 e 2022, o movimento de fusões e aquisições, ele teve um pico muito grande e cresceu mais do que ele vinha crescendo anteriormente, principalmente no setor de M&A Tech, né? Então, em 2019, a gente teve ali 912 transações anunciadas, e em 2022 a gente superou o número aí de 1.500 transações. E um fato curioso é que dessas 1.500 transações, quase 50% elas foram no setor de tecnologia. Isso mostra um pouco do amadurecimento do nosso ecossistema de tech, que a gente está aqui presente desde 2012 como esse, e também o apetite dos potenciais compradores por estarem buscando essa transformação digital. Então foram números bem legais aí, que a tendência é continuar ainda mais em 2023, mas vamos deixar para falar de tendência um pouco mais para frente. Boa. E você falou do setor, né? Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre... O pessoal imagina, né, que é o setor de tech, mas a economia do Brasil é uma economia centrada no setor de serviços, né, predominantemente de serviços. Como é que a gente pode entender, em termos setoriais, o que está acontecendo em termos de M&A? Legal, Pedro. Eu acho que em termos setoriais, como a gente estava conversando anteriormente, né, tem várias transações que não são divulgadas, tem transações que são divulgadas, mas eu acho que como um panorama geral, você bem comentou, né, existem também empresas de serviço que têm uma pegada tech-enable. Inclusive, a gente trabalha aqui em M&A com algumas empresas que elas não são uma empresa SaaS B2B puro ali, de verdade, mas elas estão dentro do ecossistema de tecnologia, oferecendo serviços com uma pegada mais tech, como, por exemplo, a consultoria de e-commerce, uma consultoria de dados, uma consultoria de recrutamento tech e por aí vai. Porém, quando a gente fala de setores, logicamente que existem os preferidos aí pelos potenciais compradores, né? Como, por exemplo, as fintechs. As fintechs, elas são líderes aí nos movimentos de consolidação, tanto dos potenciais compradores como dos investidores também. Quando eu falo investidores, é mais voltado ali para venture capital. A gente percebe que o fluxo de investimento em fintech ele é muito grande, mas como uma aposta aqui para os próximos anos, e o que eu estou vendo aqui também de apetite para os potenciais compradores, é de que esse tipo de player estratégico, e se ele estiver inserido nesse tipo de setor, né, ele vai começar a olhar para consolidação. E quando a gente fala de consolidação,
a gente se remete automaticamente a setores mais fragmentados. Então, pega, por exemplo, o setor de logística, as logtechs. Cara, o setor de logística tem vários players aí, líderes de mercado, mas quando a gente vai olhar o market share desses players, é minúsculo. Então, todo lugar tem, por exemplo, pegando o setor tradicional, tem uma transportadora. E cada vez mais esses players que possuem uma tese de crescimento inorgânico, eles vão estar buscando novas tecnologias, eles vão estar buscando novos portfólios de produto, expansão geográfica, transformação digital. Então, eu acho que tem muitos setores dentro da economia tech que eles vão estar, eles estão bem definidos para um movimento de consolidação. Um outro exemplo, o setor de HR Tech, né, de recursos humanos. A gente vê que é um setor que já existem alguns líderes ali do mercado, mas também é outro setor com vários subsegmentos. E para um player estratégico ele conseguir ser o one-stop shop, ou seja, ele conseguir oferecer uma oferta de serviço de ponta a ponta, ele tem que estar presente em cada um desses subsegmentos. E não é fácil. Cada um desses subsegmentos conta com um líder. Outro exemplo também é o setor de marketing e comunicações no geral. As martechs, aí, as adtechs que a gente chama também, né? É um setor muito fragmentado. E existe ali players, líderes de alguns segmentos que fazem um pouco de cada um desses segmentos. Mas para fazer essa oferta completa, vai ser muito difícil fazer organicamente. Então, esses players eles vão começar a olhar para esses movimentos estratégicos aí de crescimento inorgânico para conseguir conquistar novos mercados, novos produtos e conseguir ser essa plataforma aí, one-stop shop. Então, quando a gente olha o histórico, a gente viu muito esses movimentos de consolidação acontecendo, como foi nas fintechs, por exemplo, e a gente tem algumas apostas aí do que vai acontecer também nos próximos anos, em termos de outros setores que ainda são bastante fragmentados e que eu acredito que vai ter um movimento de M&A bem intenso aí para os próximos anos. Otávio, só para quem está nos ouvindo aqui, às vezes a gente fala terminologias, né? Você falou de crescimento inorgânico, né? Então comenta só para ilustrar o que é o crescimento inorgânico versus o crescimento orgânico, para quem está nos ouvindo. Perfeito, Pedro, perfeito. Às vezes a gente convive tanto com esses termos que a gente está tão imerso. O ouvinte ali não conhece muito, mas é super simples, tá? Crescimento orgânico é quando a empresa ela adota uma tese de crescimento com as próprias pernas. Então, por exemplo, eu quero fazer uma expansão geográfica, eu vou lá e monte, eu vou lá e busco trazer esses clientes de forma orgânica, né? Basicamente o crescimento aí comum que a maioria das empresas... Crescimento inorgânico é quando eu meio que chego no meu teto ali e eu entendo que, para eu querer crescer, para eu ultrapassar um pouco disso, eu tenho que recorrer a alguns outros tipos de recursos. E esse recurso, ele é o M&A, né? Então, o crescimento inorgânico pode envolver teses além do M&A, mas o M&A é o principal. Então, por exemplo, se eu preciso, talvez, eventualmente, entrar em outro estado, entrar em outro país, ter um novo produto, eu vou ter que decidir. Ou eu vou construir isso aqui dentro de casa, ou eu vou fazer com minhas próprias pernas, que seria o orgânico, ou eu vou, eventualmente, adquirir outras empresas e montar uma tese de consolidação inorgânica através do M&A, para eu conseguir ter tudo isso do que eu estaria disposto a construir com meus próprios pés, porém recorrendo a outras empresas que já construíram, né? Então, basicamente, estou adquirindo e incorporando aqui a minha empresa para eu conseguir ter isso que eu estava planejando. Legal. Então, e assim, de novo, isso não é nada novo, né? As empresas sempre perseguiram crescimento orgânico e inorgânico, e agora a gente está vendo isso chegando mais próximo, talvez, de uma disciplina que a gente possa, né, cada vez mais estudar, enxergar os dados. Né, a gente falou de setores aqui, e às vezes a gente não fala do tamanho dessas transações, porque existe um imaginário popular aqui, o cara assiste Billions, o cara vê, é tudo... né, bilhões e centenas de milhões e tal. Então, assim, se a gente fosse clusterizar, quais os tamanhos médios de transações que a gente observa de M&A, Otávio, que você tem visto? Legal, Pedro. E eu vou começar respondendo essa pergunta aqui de trás para frente, porque eu converso com muito empreendedor e o ecossistema de M&A ainda é uma caixinha tão preta que o pessoal não conhece muito bem como que funciona e pensa que M&A é só coisa de empresa grande. Mas quando a gente olha os dados, logicamente os dados que estão publicamente disponíveis, né, porque muita gente não tem acesso, a gente vê que a maioria das transações no setor de tecnologia no Brasil,
acontece ali até os 200 milhões de reais. Então, assim, são aquisições mais focadas aí no mid-market, em mercados menores, de startups menores, por grandes corporações. Logicamente que as grandes aquisições, acima de 200, 500, 700 milhões de reais, por exemplo, elas acontecem, mas basta fazer um exercício um pouco mais básico aqui para a gente entender quais são os players no Brasil atualmente que têm poder de fogo para fazer uma aquisição acima de 500, 600, 700 milhões, sabe? Então, os empreendedores, eles pensam que M&A é coisa de empresa muito grande, que eu tenho que estar faturando centenas de milhões de reais para conseguir vender minha empresa. Mas quando a gente olha para quem vive aqui no dia a dia, para quem olha os dados e quer ter um pouco mais de conhecimento sobre M&A, a gente vê que não é bem assim que funciona, né? Então, aqui na ACE, por exemplo, a gente consegue navegar muito bem, além de transações maiores, no que a gente chama de earliest, que eu tenho uma startup ali, eu já estou na minha casa dos 7, 8, 10, 15 milhões de faturamento, e eu sou 100% bootstrap, cara, a rota de venture capital ela não é para mim. Como que eu posso ter uma liquidez para o meu negócio? Eles conseguem adotar essa tese de earliest também, e tem muita grande corporação, players muito grandes, inclusive players internacionais, que eles estão olhando para essas pequenas aquisições também. Não é porque eu faturo 20, 25, 30 milhões de reais anuais que eu não consigo fazer a venda da minha empresa para um player internacional. Aqui, como esse, a gente já teve experiências de fazer vendas de empresas, de startups menores, para players internacionais que queriam entrar na América Latina e no Brasil. Então, é bacana começar a falar um pouco sobre isso para a gente desmistificar um pouco esse mercado, de que o empreendedor acha que eu só vou conseguir fazer o meu M&A quando a empresa estiver super grande. E não é bem assim, né? A gente aqui na ACE, que está vivendo o dia a dia, sabe que a gente consegue navegar muito bem com empresas menores, a gente consegue ajudar um empreendedor também ali no earliest, além também de fazer transações maiores, né? E quem compra? Você falou, poxa, quais empresas que têm caixa hoje no Brasil para fazer uma compra de 700, 800 milhões? E quando a gente olha ali o fenômeno que a gente teve, aquele boom lá na época da pandemia, a gente via muita empresa fazendo follow-on, muita empresa fazendo IPO, muita empresa justamente aumentando consideravelmente a sua liquidez, né, para conseguir, e aí também jogou, né, gasolina aí na fogueira. Mas não são só os players nacionais, né, as transações não acontecem só no Brasil, existe muito movimento de empresa internacional, que, quero entrar no mercado brasileiro, muitas vezes o caminho mais simples é comprando uma empresa que já existe no Brasil, né, ou N outras estratégias que essas empresas possuam. Como é que a gente divide hoje? Existe algum dado em relação a quanto desse volume é feito por empresas estrangeiras? Legal, Pedro. Existe sim. Pegando os últimos dados aqui de reportes setoriais que a gente estava estudando, né? Para você ter noção, em 2022, cerca de eu tinha comentado no começo, né? Mais de 1.500 transações de M&A aconteceram em 2022. E cerca de 20% dessas transações, elas aconteceram com players de fora, players estrangeiros, adquirindo empresas do Brasil. E aí, logicamente, que a gente tem os players estrangeiros que fazem muito mais aquisições, e aí não é novidade para ninguém, e os Estados Unidos lidera esse ranking, né? E os players dos Estados Unidos, eles fizeram 114 aquisições aqui no Brasil em 2022, seguidos aí de França, Reino Unido, Japão, Países Baixos, mas também que tem outros players olhando, né? A gente fala muito dos Estados Unidos, que o mercado dos Estados Unidos é um mercado muito mais consolidado e até um pouco mais maduro do que o brasileiro, mas esses tipos de players, eles estão olhando não só para o Brasil, mas para outros países emergentes também. Então, como lá são mercados muito mais consolidados, a tendência é que esses players estrangeiros, eles comecem a olhar para outros locais, logicamente, se a tese de entrar na América Latina ou até em outros países emergentes faça parte da estratégia. Porque pensa, eu estou nos Estados Unidos, por exemplo, apesar de ser um mercado, o maior mercado aí em termos de M&A e de outros segmentos também, chega uma hora que a gente bate ali no teto, né? Chega uma hora que acontece tanta transação que fica até difícil de eu mapear alguns targets. Logicamente que sempre vai ter, mas se eu tenho uma estratégia aqui
de aquisição inorgânica? Por que eu não consigo olhar para outros países? E é um pouco isso que a gente está vendo aí desses players estrangeiros fazendo, e que imagino que vai acontecer muito mais aí ao longo dos anos, principalmente no setor de tecnologia. São esses players investindo em startups, comprando em startups e querendo fazer esse movimento estratégico para surfar esse crescimento aí de países emergentes também, que a gente está vendo que é bem sexy para esses players estrangeiros, principalmente o Brasil, que é onde a gente está baseado. Especialmente aqueles players que já têm no DNA, né, essa estratégia de aquisições, empresas que são extremamente agressivas nessa área, como Salesforce, né, a gente tem no mercado de luxo, né, tem várias empresas aí fazendo esse percurso, e eu acredito que a gente está ficando cada vez, né, acho que a maturidade também dos empreendedores brasileiros nesses negócios mais de ponta tem subido, ou seja, a gente tem conseguido criar ativos mais únicos no mercado, né? Pelo menos não sei se tu concorda, pelo menos na minha percepção, assim, que a gente tem conseguido melhorar, entender melhor como gerar valor, como criar valor criando negócios, e se a gente fizer um retrato de quando a gente começou para hoje, o nível de refinamento que existe no capital intelectual dos empreendedores e das empreendedoras do Brasil é muito maior. Exatamente, Pedro. E assim, a gente gosta de falar que o Brasil, a gente cria muitas startups para resolver problemas existentes que a gente possui aqui, né? Pô, a gente sabe que existem muitos problemas no Brasil e isso abre o leque aqui de possibilidades para os empreendedores estarem inovando e criarem soluções inovadoras aí, criativas, para atender esses tipos de problemas, né? Então, a gente tem muita coisa aqui para resolver ainda. É um país muito sexy para o investimento estrangeiro também, e a tendência é que cada vez mais vão surgindo novas soluções de setores diferentes que a gente ainda tem muita coisa a explorar. Se eu não me engano, eu participei aqui de um Growthaholics lá no passado, onde a gente comentou, acho que foi no ano passado, onde a gente comentou um pouquinho os setores mais sexys aí para investimento, para os players estrangeiros eles entrarem aqui também em tendências de mercado, né? E uma delas, que a gente vê pouco atualmente aqui no Brasil, mas que já é um pouco mais consolidada no exterior, é a de clean techs também. Então, startups que estão mais voltadas aí para resolver problemas ambientais, por exemplo. Pô, não é muito consolidado aqui ainda no Brasil, mas a gente vê um movimento de que esses players, esses empreendedores, eles estão começando a olhar para esse tipo de solução e, consequentemente, a partir do momento que o investidor vê uma oportunidade, eles começam a entrar de cabeça, começam a estudar mais e começam a incentivar mais esse tipo de segmento a crescer. Então, esse segmento que eu citei é um exemplo, mas tem vários outros aí que vão começar a ter um pouco mais de solidez no futuro e, consequentemente, a partir do momento que alguns segmentos começam a ter um pouco mais de solidez, começa a se crescer também os níveis de transações, seja de venture capital, seja de M&A, seja de private equity. Uma coisa vai puxando a outra, né? A gente começa ali crescendo determinado segmento e aí o natural das coisas acontecerem é irem acontecendo esses movimentos de consolidação também, que foram alguns setores aí que a gente já conhece que experimentaram no passado. Uhum. E agora entrando na questão central aqui, agora que a gente deu o preâmbulo de como que é esse mercado, e a gente já falou muito sobre isso no passado, às vezes os empreendedores têm muita dúvida quanto ao melhor momento, a forma de fazer isso. Espera aí, o que eu faço? Eu saio batendo na porta de empresas, como é que eu negocio? E eu acho que quando a gente pensa qual é o melhor momento, ou qual que é o exit ideal, e já tendo estado em diversas situações, em diferentes estágios de negócio, em diferentes situações de M&A, eu posso afirmar que tem um componente de negócio concreto, que é, meu negócio é esse, está crescendo tanto, vale tanto, é atrativo, não é atrativo, meu múltiplo é esse, a gente até pode explorar um pouco a questão do múltiplo, mas tem um componente que eu acho que na hora da tomada de decisão, existe um componente psicológico dos empreendedores que fala muito mais alto e diz respeito ao que eu quero, né? O que faz sentido para mim. E eu já vi muita empresa, por exemplo, a gente pega, se a gente faz investimento em alguma startup nova,
a gente costuma perguntar individualmente para o sócio, né? O que você quer? O que você quer? O que você quer? E a gente pergunta, um fala, não, cara, é unicórnio, a gente vai, longo prazo e tal, e o outro fala, se botar 5 pau no meu bolso, eu tô feliz. Isso já é um problema, quando a gente olha isso, tem um conflito aí, então é importante ter esse diálogo quando a gente monta uma empresa. Qual que é o teu cheque, qual que é a tua motivação, qual que é o teu objetivo. Mas entendendo que existe um alinhamento, não existe uma resposta certa, né, Otávio? Não tem aquela resposta que eu fale, é isso, você tem que vender quando a empresa atingir determinado valor. Você tem que vender depois de um certo tempo. Não existe a resposta certa. A resposta certa são os empreendedores e empreendedoras que definem de acordo, às vezes estão cansados, às vezes não estão conseguindo, bateram no teto e não estão conseguindo fazer a empresa crescer, ou às vezes existe um momento de mercado em que aquele ativo que ele construiu é um ativo que vai valer muito, tem um momento de arbitragem aí, de valor de mercado que talvez faça esse sentido. Como é que você que conversa, Otávio, diariamente com vários empreendedores e empreendedoras exatamente nessa situação, e eu afirmo aqui também que não é, quando a gente senta com os empreendedores, não é uma coisa tão preto no branco, no sentido, não, é o seguinte, eu quero isso, meu target é esse. Geralmente a situação é, eu não sei, eu estou na dúvida, eu queria saber quais são as minhas opções, e como é que a gente responde esta pergunta do exit ideal, Otávio? Legal, Pedro. Cara, eu vou começar de trás para frente novamente. O exit ideal, ele é construído ao longo do processo. Existem várias motivações para você vender sua startup, o empreendedor procurar um advisor, por exemplo, ou tocar o processo sozinho, né? Mas antes disso, como você muito bem comentou aí, precisa-se ter um alinhamento entre todo mundo, né? Imagina um cap table aí com 3, 4, 5 sócios. A gente primeiro precisa alinhar o que é sucesso para cada um, o que é que esses founders estão esperando em valor de saída, qual é o múltiplo, forma de pagamento, quais são as condições mínimas também que esses sócios eles vão aceitar o deal. Então é muito mais a gente começar a construir a tese da base do que a gente cravar na pedra o que é o exit ideal. Porém, quando a gente fala de saídas para esses empreendedores, existem várias motivações por trás que eles podem estar imaginando para eles irem atrás de um M&A, né? Então, por exemplo, o cenário macroeconômico ele vai influenciar bastante. A maioria das vezes que eu converso aqui com os empreendedores é que, cara, existe uma janela de oportunidade ali. E a analogia que eu faço é, imagina que tem um cavalo passando selado ali. Você tem que decidir se você vai montar nesse cavalo ou não. Então, no fim do dia, é uma janela de oportunidade que existe para se fazer esse tipo de movimento, que vai contribuir também para essa máxima que a gente estava comentando de este ideal, né? Existe também um trade-off aqui que o empreendedor ele precisa analisar para entender se vale a pena para o momento de vida dele, que é, eu tenho duas opções aqui, né? Eu posso fazer o meu M&A agora, eu posso vender minha empresa, ou eu posso simplesmente capturar um valor futuro muito maior, maturar a minha startup e vender ela lá para frente num valuation muito maior do que eu venderia atualmente. Isso é o trade-off de risco, né? Você pode entender se você prefere ter menos risco agora e vender sua startup, ou se você prefere, eventualmente, correr esse risco de crescer com vários percalços aí no meio do caminho e tentar fazer uma venda futura muito maior. É o que a gente chama aqui do trade-off entre o present value e o future value, né? Existe também pressão por liquidez, então o que é que pode acontecer também muitas vezes, né? Vamos supor que a gente tem uma startup aqui que ela levantou alguns investimentos anjos no começo, mas que ela agora já é autossustentável, já tem uma geração de caixa e ela já estaria pronta ali para um eventual evento de liquidez. Esses investidores anjos, como o ciclo natural de todo investidor, ele aporta, ele espera maturar e ele espera um evento de liquidez. Então pode haver também, já aconteceu casos de investidores anjos estarem ali fazendo pressão no cap table para o empreendedor vender a startup, né? Fazer um movimento estratégico para o investidor anjo conseguir reciclar esse capital. Existe também pressão competitiva, eu estou dentro de um setor aqui que ele vem se consolidando muito rápido, tem muita gente criando novas soluções melhores que as minhas. Será que não é o momento de eu também fazer a venda para um player estratégico e eu me plugar dentro de um player maior
para conquistar novos mercados. E, assim, Pedro, existem várias possibilidades, várias motivações aí do empreendedor que vão construir o êxito ideal no fim do dia. E existe também o motivo de ele simplesmente estar cansado e estar buscando uma aposentadoria, né? Então, a partir do momento que a gente tem o alinhamento entre os founders do CapTable e a partir do momento que a gente tem a motivação do empreendedor, com essas duas variáveis, a gente consegue construir o êxito ideal. Porque, por exemplo, se o founder fala para a gente que ele está cansado, que ele quer se aposentar, que ele quer, eu gosto de falar aqui para os nossos empreendedores, né? Se ele quer ir para Miami tomar mojito lá com o pé na areia, é outro tipo de deal que a gente vai estar buscando no mercado. Então, talvez o êxito ideal para um empreendedor possa não ser para outro. Às vezes, a tese de um empreendedor pode ser, poxa, eu quero vender para um player estratégico, eu quero me plugar dentro desse player maior e eu quero virar um executivo dessa empresa, eu quero ter o meu período ali de earnout e depois eu quero continuar tocando minha vida. Ou então o empreendedor pode simplesmente falar, cara, eu quero vender, eu quero ficar ali 1 ano fazendo integração, 2 anos, e depois eu quero tocar minha vida, eu quero criar um outro negócio, eu quero ir para Miami ficar com o meu pé na areia. Então, no fim do dia, Pedro, não existe uma regra para o êxito ideal. O que existe é uma combinação de alinhamento e motivações entre os founders dessa startup, que vão estar tendo esse contato com, eventualmente, o assessor, que vai estar apoiando eles aí no M&A, e esse assessor, o papel dele vai ser de fazer um alinhamento de expectativas entre o comprador e o vendedor, até buscar um deal que faça sentido para ambos os lados. Então, eu enxergo muito dessa forma essa questão de êxito ideal. E eu acho que a resposta tem muito a ver com, né, de novo, tem muito a ver com o apetite e com o momento de vida e com o momento de mercado. O momento de mercado também impacta muito nessa decisão. Mas não tem, como o Simon Sinek falava, criar uma empresa é um jogo infinito. Não tem ganhar, não tem perder. O teu único objetivo é permanecer no jogo mais tempo possível. E chega uma hora, e eu acho que empreendedores também têm essa característica essa inquietude. Raramente, é claro, depende muito da idade e do estilo, mas raramente os empreendedores vão, agora eu não quero mais, agora eu vou relaxar. Demora 6 meses, já vai estar se coçando para fazer outra coisa e tal. Então, às vezes, as pessoas têm que pensar, peraí, se daqui a 6 meses eu vou estar fazendo a mesma coisa, será que eu quero de fato vender? E aí tem também aquela análise que o pessoal faz, poxa, peraí, eu estou recebendo abaixo do mercado há muitos anos, eu tô dando, poxa, eu queria proporcionar para minha família um pouco mais, ter um pouco mais de tranquilidade, ter um pouco de dinheiro guardado para, né? Então, também tem esse lado dos empreendedores ponderarem. Por isso que no mercado de VC, especialmente nesses últimos anos, existia talvez um preconceito em relação às secundárias. E nesses últimos anos, esse preconceito caiu, principalmente porque o pessoal viu que quando os empreendedores que têm esse DNA, não adianta tirar, ele não está lá para... Quando ele começa um grau de conforto um pouco maior, ele empreende de maneira talvez mais estratégica, ou talvez questione coisas que ele não questionaria. Então, muitas vezes, ele empreende com mais qualidade do que antes. Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Tem, como tu falou, tem muitas variáveis, não tem o exit ideal, o que tem é o teu momento, o momento dos sócios, e aí esse é um ponto que a gente tem que reforçar muito, o momento dos sócios. E nesse mercado, Otávio, é uma coisa que a gente aprendeu, muitas vezes existe aqueles aquela empresa que é procurada do nada por outra empresa e fala assim, eu quero comprar você, e aí, que é a minoria, não é a maioria são pessoas que falam, bom, agora chegou a hora de vender e eu vou procurar alternativas. E ao contrário de fundraising, geralmente que a gente sempre aconselha que os próprios empreendedores e empreendedoras coloquem a sua cara lá para bater e conversem, porque os VCs não veem com bons olhos quando tem um terceiro
levantando dinheiro para a empresa, né? Private equity, talvez outros caras não tenham tanto esse preconceito, mas VC tem muito forte esse pergunta, peraí, por que tem essa cara? Na hora de vender uma empresa, o jogo é completamente diferente. Geralmente, o desgaste que é tocar esse processo, e eu diria, eu participei já de processo de investimento, processo de venda, e eu acho que é o processo mais desgastante que existe, porque ele tem altos, tem baixos, muitas vezes ele dá errado, quer dizer, a gente acha que vai fechar um deal, não fecha, e aquele outro que a gente achava que não ia fechar de jeito nenhum, retoma e volta. Então, ele é uma montanha-russa muito grande de emoções, o cara visualiza lá a mansão em Miami, e no outro dia ele está vendo se ele consegue pagar o aluguel atual dele. Então, é uma montanha-russa muito grande de emoções, e muitas vezes, nesse contexto, ter alguém experiente, não só aconselhando e falando, olha, esse é o caminho, pensa nisso, vamos desenhar cenários, vamos pensar opções, talvez esse não seja o melhor, cara, vamos esperar um pouco, esse é a melhor opção, mas também tomando a frente e evitando o desgaste, pensando que, em muitos casos, esses empreendedores vão continuar dentro da empresa que está adquirindo como executivos e cumprindo o earn-out, ou até criando uma jornada de longo prazo. Muitas vezes esse desgaste da negociação acaba atrapalhando o relacionamento das partes que precisa. Então, alguém fica ali no meio do processo, ajudando, apoiando, ambas as partes, cuidando do interesse para que seja um processo ganha-ganha. Eu costumo dizer o ganha-ganha, a boa negociação quando os dois lados saem felizes. Então, esse cara que muitas vezes chamado de investment banker, né, tem vários nomes no mercado, é uma figura que a gente acredita que faça sentido nesse mercado de fusões e aquisições, certo, Otávio? Como é que você vê a importância desse papel nessa montanha-russa emocional? Perfeito, Pedro. Acho que foi a definição perfeita, assim. E eu vou tentar exemplificar um pouco o papel do investment banker, do advisor, do assessor, como o pessoal queira chamar aí, com alguns exemplos. Vamos começar pegando o exemplo ali que você citou da startup ela ser comprada, né? Quando acontece o M&A, são duas possibilidades. Ou você é comprado, ou você é vendido. E não é a mesma coisa. Existe uma grande diferença entre você ser comprado e você ser vendido. Por quê? É a questão do processo reativo e ativo de M&A. O processo reativo é quando o empreendedor bate na sua porta, muitos pensam que é o mundo ideal aí, o empreendedor bate lá na sua porta e faz a sua aquisição, ou seja, o comprador, ele fez um processo de screening, você caiu ali no screening, deu match, e vocês seguiram aí para o M&A. E o processo ativo é quando o empreendedor ele toma a iniciativa e ele que faz o screening de potenciais compradores que poderiam estar comprando a startup dele. E existe uma grande diferença nesses dois processos, tá, Pedro? A primeira deles é que existe uma máxima de mercado que diz ser comprado é melhor que ser vendido. Mas será que é verdade isso? Será que ser comprado, só um player bater na minha porta, eu vou conseguir fazer a minha melhor venda, principalmente se eu não tiver com o apoio de um advisor? Porque pensa o seguinte, esses potenciais compradores, quem adota uma tese de crescimento inorgânico, faz dezenas de aquisições aí em 1, 2, 3 anos. Então, são players que possuem toda uma estrutura para fazer aquisição de outras empresas, players profissionais especializados que estão olhando para isso todo santo dia. Então, imagina você colocar esse tipo de profissional junto com um empreendedor, por mais que seja um empreendedor muito bom, muitas vezes ele não tem a experiência ali de se fazer o M&A. Então, enquanto que um potencial comprador ele faz 10, 20, 30 aquisições aí ao longo de sua história, os empreendedores eles vão vender 1, 2, talvez até mesmo 3 empresas durante toda a sua vida. Então, existe uma assimetria muito grande entre quem compra e quem vende. E, às vezes, quando o empreendedor ele é abordado por um potencial comprador, esse potencial comprador usufrui dessa inexperiência do founder para ter termos mais favoráveis aí na transação para o potencial comprador. E, muitas vezes, esse empreendedor
termina deixando dinheiro na mesa. Eu tive algumas experiências prévias aqui antes de entrar na ACE, onde eu atuava no buy side, ou seja, eu atuava assessorando empresas ali na compra de outras empresas. Então, eu estava do lado da corporação e não do lado do empreendedor que estava vendendo. Aqui em Advisors é o contrário, né? A gente está do lado do empreendedor que está vendendo. E muitas vezes a gente percebia, cara, a gente tinha, sei lá, um budget de 150, 200 milhões para fazer uma aquisição, só que a gente tinha toda a expertise por trás e a gente conseguia fazer a aquisição de 50, 60 milhões de tal empresa, enquanto que a gente teve um saving muito grande. E aí o empreendedor, ele até faz o deal, ele fica feliz por ter feito o deal, mas fica uma pulguinha atrás na orelha. Será que eu fiz o melhor deal para minha startup? Será que eu não poderia ter ido ao mercado, ter escutado outras propostas? E essa é a diferença entre ser comprado e ser vendido. Quando você é vendido e você conta principalmente com o apoio de um advisor, a gente consegue fazer um processo estruturado de ponta a ponta. E qual é a nossa missão? Qual é a missão do advisor no fim do dia? Trazer o maior número de possibilidades possíveis de transação, de deal, para um empreendedor, para ele ter acesso a como os potenciais compradores estão precificando ele no mercado. E que no fim do dia, esse empreendedor ele vai escolher o ideal para ele, né? A gente estava conversando de esse ideal. O esse ideal também escuta diversos outros potenciais compradores e qual é a proposta de modelo de transação para esse founder, para essa empresa. Então, quando a gente consegue fazer um processo de venda ativa estruturado, e o ideal é que a gente tenha diversos players na mesa interessados, logicamente que não é sempre que isso vai acontecer, às vezes eu vou ter um player interessado, 2, 3, 4, 5, mas quanto mais players interessados a gente tem, maior é o nosso escopo aqui para a gente fazer o que a gente chama de uma competição saudável. A partir de uma competição saudável, eu consigo maximizar o valuation para o empreendedor e eu consigo fazer o deal mais certo ali, o deal mais justo, com um valor mais justo para essa empresa. Então, existe uma grande diferença aí entre ser comprado e ser vendido, onde no processo de venda a gente consegue fazer um escopo muito bem estruturado, onde a gente vai dar essas diversas possibilidades para o empreendedor, para ele ter pelo menos o mínimo de certeza que ele está tomando a decisão certa, né? Além de vários outros fatores, tá, Pedro? Que o advisor ele vai ajudar o empreendedor no processo também. Então, você comentou bastante de que o processo de M&A, uma hora eu tô rico, tô pobre, bota casaco, tira casaco. E é exatamente isso que acontece, tá, Pedro? A gente trabalha com empreendedores aqui que uma hora tá tudo dando certo e outra hora parece que tudo vai cair por água abaixo, que não vai mais ter deal, ele vai voltar a pagar o aluguel dele ali, ao invés de comprar a mansão em Miami. Mas é exatamente esse o trabalho do advisor, né? É fazer essa intermediação entre o potencial comprador e o vendedor, exatamente para a gente conseguir maximizar a possibilidade de acontecer um deal ali. E, eventualmente, também blindar esse empreendedor de eventuais atritos no processo, né? Pensa que esse empreendedor, ele vai ser sócio, eventualmente, desse potencial comprador que está comprando. Pô, por que eu vou desgastar meu relacionamento aqui com negociações, com termos que eu queria, se eu posso ter uma pessoa para fazer isso por mim, e essa pessoa tem uma experiência muito mais ampla do que a minha para conseguir conduzir ali a negociação e tentar trazer termos favoráveis para mim, sabe? Então, o papel do advisor é muito de blindar também o empreendedor desses atritos que vão acontecer no meio do caminho e conseguir também, às vezes, cara, ter uma postura um pouco mais agressiva ali com o potencial comprador, de que, cara, as coisas não estão funcionando, vocês estão sendo muito agressivos com o empreendedor e a gente não quer dessa forma. Então, o advisor, o papel dele também é necessário resgatar o deal que está morrendo. E para resgatar o deal, muitas vezes a gente sabe que é muito atritoso, é muito desgastante, é muito maçante. Então, o advisor ele também consegue atuar ao lado do empreendedor nesse tipo de situação. E, por fim, também, se deixar, eu vou falando aqui até amanhã, tá, Pedro? Mas só para comentar o último exemplo aqui, que eu acho que é muito importante, é de que empreendedor, a atividade dele é para fazer crescer o negócio. A atividade do CEO, do founder, do C-Level é para olhar para o negócio. Deixa para o M&A fazer, deixa para fazer o M&A com quem sabe, com quem vive isso no dia a dia. A gente já sabe que a jornada empreendedora ela é muito maçante, tem muito percalços aí no meio do caminho. Colocar o M&A para você conciliar com a performance da sua empresa é mais um complicômetro aí para o CEO, para o C-Level lá, para o founder,
que vai ter boas gastrites aí, úlceras ao longo do processo para tentar conciliar tudo. Então, você contar com a ajuda de um advisor também pode fazer com que libere banda para o founder dele focar na empresa, que no fim do dia é para isso que ele tem que focar. O M&A, ele é uma incógnita, né, Pedro? A maioria aí dos M&As não dão certo, a maioria dos M&As não acontecem. Então, o founder, ele não pode, tô dentro de um processo de M&A e vou só focar nisso. De jeito nenhum. O M&A, ele só acaba quando a gente assina o contrato e ainda tem um closing lá, que talvez pode acontecer aí um período entre o sign e o close da transação, né? Mas, cara, o M&A só acontece quando o dinheiro entra na conta ali e todo mundo vai ali para a integração. Mas enquanto o dinheiro não entra na conta, enquanto os contratos não estão assinados, não tem nada certo. Logicamente que quanto mais a gente vai chegando ali no final, a chance de sucesso é muito maior, mas pode não acontecer. E imagina que o empreendedor foca totalmente no M&A e esquece da própria operação dele. Isso levanta alguns yellow flags aí, red flags para a própria empresa e para o potencial comprador também. Pensa que durante o processo de M&A, a performance da empresa começa a cair. Pô, isso é um grande motivo para eventualmente o potencial comprador ele sair da mesa e buscar outra empresa para comprar, porque a performance está indo por água abaixo. Por que eu vou comprar uma empresa que está em uma curva decrescente e não crescente, né, de crescimento? E o outro ponto o founder ele deveria estar olhando para isso, né? Ele deveria estar olhando para o crescimento da operação, porque o M&A pode não acontecer. E se não acontecer? Eu foquei tanto no M&A que eu esqueci que existe uma empresa, existe um grupo de pessoas por trás aqui e a empresa está com uma queda de performance muito grande, né? Então, assim, esse é um dos diversos exemplos que o advisor ele consegue estar lado a lado aí com o empreendedor para capitanear esse processo de venda. Legal. Eu sou super, tendo já observado dezenas, né, de deals como esses, eu sou um grande defensor hoje de ter um advisor e estou extremamente comprado com o novo negócio que a gente lançou. Na verdade, não é novo, né, a gente já está operando aí há quase 2 anos fazendo isso, a gente já teve duas saídas, né, sem falar nas 25 saídas que a gente já teve no nosso próprio portfólio, onde a gente também, em várias delas, teve um papel muito parecido com o Investment Banker, e a gente resolveu criar essa empresa que se chama Ace Advisors, justamente para aconselhar e estar ao lado do empreendedor. A gente tem a centralidade no empreendedor e na empreendedora como um valor core aqui da Ace. A gente acredita que nosso papel, nossa missão é ajudá-los e ajudá-las nessa jornada, seja ela qual for, seja de fazer a empresa crescer, investir e encerrar essa fase, mas não necessariamente a relação, porque várias dos empreendedores que a gente assessorou continuam na nossa rede, são investidores, são parceiros, estão próximos. Mas tem uma diferença, né, Otávio? A gente lançou esse serviço, mas a gente não vem necessariamente do mercado só, né, de M&A. A gente vem de um mercado onde a gente genuinamente e efetivamente consegue ajudar empreendedores a crescerem. Então, dentro da nossa proposta de valor, a gente incluiu também um apoio para que não só a gente faça, auxilie o processo de transação do negócio, mas a gente também auxilie a maximizar o valor gerado pela companhia, maximizar o resultado da companhia. Então, a gente ajuda em vendas, a gente vai ajudar em estrutura organizacional, e eu acho que esse é um grande diferencial, né, Otávio? Então, só o Otávio é a pessoa que lidera essa frente, mas ele não está sozinho, obviamente. A gente tem uma equipe toda por trás disso e também todas as outras empresas aqui da Ace sinergisticamente trabalhando para apoiar, né, o processo que o Otávio está fazendo, eu pessoalmente, né, enfim, todos os outros sócios da empresa ajudando. A gente está muito empolgado nessa frente. E só para a gente encerrar aqui, Otávio, explica para quem está nos ouvindo como que, porque o processo de advisory, enfim, é bastante, digamos assim, conhecido pelo mercado, mas o que não é conhecido é o que a gente faz de diferente. Eu acho que é isso que eu queria que tu, rapidinho, 30 segundos, falasse um pouquinho, e também quem tiver interesse em explorar, em sentar com vocês, entender
se é o momento, se é possível fazer isso com o seu negócio, como faz, né? Então, se você puder falar rapidinho sobre esses 2 pontos. Legal, Pedro. Eu acho que o principal ponto aqui de proposta de valor é que a gente não enxerga as empresas que a gente trabalha como um ativo na prateleira, que é o que a maioria das boutiques de M&A mais tradicionais fazem. Então, essas empresas elas só fazem ali o processo de M&A tradicional e que, logicamente, dá certo, né? Tem muitas boutiques aí consolidadas no mercado. Mas a pegada que esse Advisor surgiu é que a gente vai olhar tanto para o M&A como a parte estratégica do empreendedor. O que eu quero dizer com isso é a terminologia que a gente está usando aqui internamente, né? É o M&A com um quê de growth. Por quê? Porque a gente faz todo um processo de aceleração dessa empresa que a gente vai estar trabalhando para a gente conseguir maximizar todo o valuation e conseguir maximizar a saída aí para o empreendedor. Então, é um processo de uma metodologia que foi construída em todos esses 10 anos aí de história da ACE e que a gente vem aplicando nos empreendedores e que, por exemplo, tem empresa aqui no nosso portfólio que cresceu 70% em um ano de faturamento por conta dessa nossa metodologia de a gente olhar para a máquina de vendas, olhar para a gestão, olhar para processos e por aí vai. Então, quem quiser conhecer um pouco mais dessa metodologia, quiser bater um papo, pode mandar, pode me encontrar aí nas redes sociais, eu sou bem ativo lá no LinkedIn também. Vale deixar, acho que vale falar meu e-mail aqui, otavio@goace.vc. Quem quiser mandar um e-mail, pode ficar à vontade, a gente sempre tira um tempinho aqui para conversar com os empreendedores também, explicar como funciona o processo de M&A para desmistificar essa caixinha preta, mas é muito voltado, nossa metodologia é muito voltada para o M&A com growth. Então, a gente consegue fazer o processo de M&A em paralelo que a gente consegue maximizar e acelerar essa empresa que a gente está trabalhando. Excelente, Otávio. Valeu, cara. Acho que deu muitos insights aqui para quem está nos ouvindo. Obrigado aí de novo pela tua participação. Então, quem quiser conversar com o Otávio é super acessível aí. Bata um papo com ele, vale a pena. Eu sempre aprendo e estou super empolgado com todas as empresas que a gente está formando parceria, que está bombando aí nesse início de ano. Tá sim. Muito obrigado aí pelo convite novamente, Pedro. E vamos falando. O pessoal ainda vai escutar muito falar de ACE Advisors aí nos próximos meses. Valeu! E aí, você gostou desse episódio? Se você curtiu, eu tenho certeza que você vai gostar do episódio 171, que a gente gravou junto com o Gabriel Cid, sobre o mercado de startup, sobre as tendências do mercado de startup. Tem muitos insights também valiosos ali, então corre lá e vê o que pode fazer sentido para o seu momento, para a sua startup. E já deixo aqui, claro, a gente falou aqui no episódio, mas reforço, a gente lançou agora recentemente a ACE Advisors, que é o nosso braço de M&A, o braço que ajuda empreendedores a dar o seu próximo passo, fechar o seu ciclo empreendedor, e a gente tem muito orgulho de já ter ajudado alguns empreendedores e estar ajudando aí diversos outros. E se você acha que pode fazer sentido para o seu negócio também, procura a gente, manda e-mail aqui para a gente, pode até, se quiser mandar e-mail já para podcast@goace.vc, a gente recebe lá. E também, se você tem dicas, sugestões ou qualquer outro insight e quer falar com a gente, manda mensagem para esse e-mail. Como sempre, se esse episódio gerou valor para você, se você tirou valor do que foi dito, do que você aprendeu, a gente só pede 30 segundos, exatamente 30 segundos do teu tempo, que é compartilhar com seus amigos e amigas aí esse episódio, seja no WhatsApp, seja nas mídias sociais, e marca a gente que a gente adora quando você mostra que está compartilhando. Valeu e até o próximo.